mas obrigado pela presença, tá? Hoje nós vamos dar sequência àquela primeira apresentação, onde nós falamos, em linhas gerais, sobre os tubos de polietileno, a classificação de PA80 a PA100, como os tubos são fornecidos, diâmetros, a diferença de diâmetro nominal e diâmetro externo, enfim, demos uma pincelada geral nas noções básicas de tubos de polietileno, e hoje a gente está fazendo essa continuação, que é sobre os métodos de união. A próxima da semana que vem, nós vamos falar sobre métodos de reparo e de instalação, tá bom? E depois, em seguida, vamos falar ainda sobre métodos não destrutivos, e nós vamos ter convidados aí para compartilhar a live com a gente, tá bom? Bom, então, hoje vamos falar de métodos de instalação, né? Começando, então, dos 3 métodos de instalação usuais para tubos de polietileno, né? São o método de solda de topo por termofusão, o método de solda por eletrofusão e juntas mecânicas, né? Todos esses métodos, hoje, têm normas brasileiras que os embasam, né? A termosolda de topo, NBR 14464, a solda eletrofusão a 14465 e a junta mecânica NBR 15803, que está em plena revisão. Nós estamos hoje, inclusive, nós fizemos uma reunião da revisão da 15803, né? Essa norma, se não me engano, é o nome da Sabesp, a norma da Sabesp é 15803, na Sabesp nós temos aí DS 175, que é para tese de serviço, tem, acho que é 179, que é união e adaptador de ramal, e tem a 192, se não me engano, Simone, não sei se estou certo, que é de conexões mecânicas maiores, tá? Bom. Acho que sim, ou 191, não me lembro. Tá. Bom, vamos começar então com a solda de topo. Vamos explicar rapidamente o que é a solda de topo, depois eu vou passar um filminho que a Jorge Fischer cedeu para a gente aí, tá? E ver onde que essa forma de união se aplica. O importante é dizer que, seja qualquer um dos 3 métodos de união de solda ou junta mecânica da eletrofusão, os 3 métodos são resistentes à tração, né? Eles têm uma resistência à tração igual ou superior ao do próprio tubo. Então, com isso, você evita o uso de ancoragens, que a gente usa muito ancoragens onde? Em tubos ponte-bolsa, no PVC, no ferro fundido, onde se você não ancorar, eles acabam saindo da bolsa, não é? Nos casos das uniões que nós usamos para o polietileno, os 3 métodos são resistentes à tração, né? Então, a gente evita o uso de ancoragem, o que é um grande benefício em termos de custo de obra e de velocidade de obra, né? Bom, o que é a solda de topo? Solda de topo é um processo mais antigo que se usa em solda de tubo de polietileno, vem desde o início dos anos 60, né? Onde a gente usa uma máquina que parece uma prensinha hidráulica horizontal, né? Onde você prende um tubo do lado, prende o outro tubo do outro, faz o alinhamento, ajusta, deixa tudo alinhadinho, entra com um dispositivo de faceamento, nós chamamos de faceador, que é uma planazinha, né, rotatória, que gira com as facas, né, e deixa as superfícies dos tubos perfeitamente paralelas. Aí a gente coloca uma placa de alumínio aquecida, revestida de teflon, né, a 200, entre 200 e 220 graus, que vai levar essa superfície do tubo, né, a seção transversal do tubo, à fusão, conforme um tempo que está definido numa tabela de solda. Quando chegou a fusão, a gente tira a placa de solda e a máquina pressiona um tubo contra o outro, formando um cordão de solda, tanto do lado externo quanto do lado interno,
Esse sistema é muito usado desde a década de 60, é extremamente seguro, é extremamente fácil de fazer. A diferença é muito utilizado, principalmente nos tubos de diâmetro maior, acima de 63 milímetros, ok? Bom, como que se avalia se uma solda de topo está bem feita ou não? O cordão de solda, a aparência do cordão de solda é um grande indicador da qualidade da solda. O cordão de solda, quando a solda está bem feita, esse cordão ele é uniforme em toda a periferia do tubo, né? Se a gente cortar o tubo aqui numa seção, uma seção do tubo aqui, a gente vai ver esse cordão formado de um lado de dentro e do lado de fora homogeneamente. Quando o cordão está assim formado, ele é um ótimo indicador da qualidade da solda. Quando o cordão tem problemas, como um lado menor que o outro, grande embaixo, pequeno em cima, ou com essa aparência de desalinhamento, todas essas outras configurações de cordão representam uma solda mal feita. Então, quando se obtém esse tipo de aparência irregular, a gente tem que cortar a solda e refazer. Tá bom? Bom, sempre pergunto assim, mas tem outra forma de avaliar a solda? Existe outra maneira? Tem, de fato tem. Esse sistema visual é bastante seguro e se mostrou durante os últimos 60 anos extremamente competente para avaliar. Entretanto, existe uma forma de fazer a avaliação através de ultrassom. Né? Existe um equipamento de ultrassom que você, então, passa ao redor, na periferia do tubo, ao redor da solda, e você consegue fazer uma avaliação se a solda está bem feita ou não. O Jorge Fischer tem um equipamento desse, não é, Paulo? Paulo? Positivo, é o NTD. Tá. Então, existe esse dispositivo também que é um auxiliar. Aí pergunta, mas pode usar raio-x, pode usar gamografia? Não dá para usar, porque o polietileno ele é um grande amortecedor dessas ondas, né? Então, a onda não consegue penetrar adequadamente. Para isso, você precisa trabalhar com uma frequência de onda muito baixa. E se você trabalha com uma frequência de onda muito baixa, ele só vai encontrar defeitos enormes, grandes buracos, que não adianta, não é o caso. Né? Então, ou a gente faz inspeção visual, que é o que se faz normalmente, mas podemos utilizar também um sistema de leitura por ultrassom, que hoje já foi bem desenvolvido. Esse sistema de ultrassom existe desde que eu comecei a trabalhar com polietileno, existe, só que sempre foi muito difícil de usar, difícil de interpretar. Era difícil de você interpretar. Hoje em dia, isso está bem mais já consagrado, isso já está muito mais fácil de utilizar, tá? Mas, de via de regra, a formação do cordão de solda é um ótimo indicador. A solda de topo funciona muito bem. E costumo dizer que para um cara fazer uma solda de topo ruim, ele tem que fazer muita força, tá? Mesmo quando ele é um cara um pouquinho relaxado, ainda ela funciona bem, tá bem? Bom, vamos lá. Que conexões que existem para a solda de topo? Vamos lá. As normas, hoje, tanto a NBR 15593, que acabou de ser revisada e está indo agora para a edição final da Consulta Nacional, com a participação de fabricantes, participação das companhias de água e tudo mais, né? Essa norma trata das conexões soldáveis, né? A solda de topo está aí dentro, né? A ISO 4427, parte 3, e a EN 12201, parte 3, tratam das conexões para a solda de topo. O que é importante dizer nas conexões de solda de topo é que quando você vai fazer uma solda de topo, a espessura dos tubos e da conexão tem que ser a mesma, ou seja, os tubos e as conexões têm que ser do mesmo SDR. Então eu não posso soldar um tubo SDR11, um tubo SDR17 de topo? Em princípio, não.
Por que não? Quando você vai soldar dois tubos de espessuras diferentes, qual vai ser o parâmetro de solda que você vai usar? Você vai usar o parâmetro de solda da espessura maior ou da espessura menor? Porque o parâmetro de solda, a pressão que a gente vai usar, o tempo de aquecimento, o tempo de resfriamento, é a função da espessura. Se eu estou trabalhando com tubos de espessuras diferentes, qual é o parâmetro que eu vou usar? Então, a solda de topo não pode ser feita com tubos de espessura diferentes, certo? Então, é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Conexões de polietileno PE100 podem ser soldadas a topo com polietileno PE80? Sim, podem, não há problema nenhum. Tubos de PE80 e PE100 são absolutamente compatíveis. É por isso que nenhum fabricante de conexão faz conexão em PE80. Só faz conexão em PE100. Por quê? Porque a conexão em PE100 pode ser soldada no tubo PE80 e vai ter uma resistência maior que o do próprio tubo. Então, você ter uma conexão maior que o próprio, uma resistência maior do que o próprio tubo, não é problema. O inverso não pode ser. Então, você não poderia ter uma conexão de PE80 para trabalhar no PE100, porque, provavelmente, você ia ter uma conexão com uma resistência menor. Mas, PE80 e PE100 são dois materiais perfeitamente compatíveis em termos de solda e podem, sim, ser soldados. Por isso que nós só vamos encontrar no mercado conexões em PE100. Tá ok, gente? Onde se aplica, né, essas conexões e que tipos de conexões que nós temos? Todas essas conexões estão tratadas dentro dessas normas, né? Aqui a CNBR 15593 era de 2008, a NTS 193 que trata dessas conexões, né? Parece que a NTS 193 foi recentemente revisada, né? A 15593 acabou de ficar pronta, mas ainda não foi para consulta nacional. Bom, nós temos o seguinte tipo de conexão: conexões injetadas, que vão de 63 a 630 normalmente, né? Temos conexões usinadas, que são feitas a partir de tarubos e placas, né, que vão de 63 até 1.600, e temos conexões gomadas ou segmentadas, que vão de 250 a 1.600. Bom, vamos lá. Eu não poderia fazer solda de topo num tubo de 40, de 50 ou 32? Pode. Quando a gente começou a trabalhar com polietileno, que não existiam muitas opções, nós fazíamos. Mas qual o problema? Por que as normas não admitem mais que se faça isso? Elas não admitem mais que se faça isso, porque quando você pega um tubo de 50 milímetros, de 32 milímetros, a espessura é muito pequenininha, você tem uma espessura de 3 milímetros. Qualquer variação, se você tiver 1 milímetro de variação no alinhamento, você já comeu 30%, 40% da espessura. E, portanto, você vai diminuir a resistência daquela solda. Por isso que não se faz solda de topo, é um equívoco fazer solda de topo em tubos menores que 63. Porque a chance de você fazer uma solda com problema é enorme, porque a variação da espessura em relação ao desalinhamento nós estamos falando de ordens de grandeza muito parecidas. Então, não se faz, não se deve fazer, tá? Não se deve fazer. Por isso que as normas recomendam 63 para cima. Muito bem, esses três tipos de conexão são contempladas na norma NBR, na norma ISO, na norma IN, tá? E como é que são essas peças? Né? As peças injetadas. Então, nós temos toda uma família de peças injetadas. Tem CAP, tem curva de 45, curva de 90, tem T's de 90 graus, tem reduções, né? Tem toda uma família de peças injetadas, normalmente em dois SDRs, o SDR11 e o SDR17. Dificilmente você vai encontrar algum fabricante que disponibilize uma conexão injetada de SDR13 ou SDR21. Então, se você tiver uma conexão injetada, que se precisa trabalhar com SDR21 ou um SDR13, enfim, um outro SDR que não o 11 e o 17, normalmente essa peça vai sofrer uma usinagem na sua extremidade para ajustar o SDR, ok?
Por isso que eu sempre recomendo, quando vamos trabalhar em rede, gente, rede de água, você trabalha com produto de prateleira, use o SDR17 e o 11, porque você sabe que você vai ter oferta de material, disponibilidade de material, está tranquilo. Se você começa a trabalhar com SDR13, SDR21, SDR não sei o quê, você vai ter dificuldade, porque você não vai encontrar essas peças de prateleira. O fabricante vai ter que fazer um retrabalho na sua extremidade. Tá ok. Também é muito difícil você encontrar uma peça injetada acima de 630. Por quê? Mesmo 630 já é são pouquíssimas empresas no mundo que produzem. Por quê? Precisaria de uma máquina enorme, uma máquina de injeção muito grande, e um molde muito grande, e um tempo de injeção muito grande. Tudo isso levaria essa peça a um custo proibitivo. Seria muito caro. Por isso que não se encontra. Ah, mas eu só quero peça injetada. Sim, mas acima de 630 você não vai encontrar. Tá? Porque é inviável financeiramente, economicamente, fazer uma peça injetada acima de 630. O que é comum encontrar até 400 milímetros, é muito comum. Algumas empresas vão até 630, e acima de 630 você não vai encontrar peças injetadas. Tá? Aí nós temos as conexões segmentadas. Essas conexões segmentadas, que também estão contempladas em normas, elas são fabricadas como se fabrica as conexões de aço, por exemplo, através de segmentos de tubo que são soldados em ângulos, com máquinas de solda de topo, preferencialmente máquinas automáticas ou semiautomáticas, que fazem a solda em ângulo, ao invés de fazer a solda a 180 graus, né, fazer a solda alinhada, você faz a solda em ângulos, né? Quem nos dá o prazer de visitar a FGS, nós podemos mostrar essas máquinas lá. Então, essas peças são as que são normalmente encontradas no mercado, principalmente acima de 500 milímetros. Você tem essas peças, aí sim se faz até 2 metros de diâmetro. Qual é o problema da peça gomada? Primeiro, que tem que ser fabricada por uma empresa que tenha soldadores qualificados, com equipamentos qualificados, certo? Primeiro a questão. A segunda questão é que as próprias normas mencionadas já estabelecem é o seguinte: uma peça, uma curva gomada, tem a resistência dela diminuída de 20%. Então, se eu quero fazer uma curva para aguentar 10 bar de pressão, eu não posso fazer essa curva com um tubo SDR17, um tubo de 10 bar de pressão. Porque se eu usar um tubo de 10 bar de pressão, a curva terá uma resistência de 8 bar de pressão. Tá? Isso trabalhando, as normas lá falam isso, trabalhando com ângulos aqui de até 15 graus, ou 7,5 graus de cada lado. Se eu trabalhar com ângulos menores, por exemplo, ângulos de 3 graus, 4 graus, 5 graus, aí ela suporta a mesma pressão do tubo que ela é feita, tá bom? Então, isso é um aspecto importante que muitas vezes o cliente não sabe, ele compra uma peça, ele compra essa peça, eu quero uma curva 315 PN10, ou SDR17. Aí ele recebe uma curva que é feita com um tubo SDR17 e que não vai aguentar os 10 bar, vai aguentar só 8 bar. Por isso, quando a gente faz essas peças, nós fazemos de duas formas. A FGS fabrica de duas formas, de acordo com o que a norma determina. A gente faz, então, com um tubo de PN 12,5 e as extremidades da curva são usinadas para ter a espessura do tubo SDR17. Ou, nas peças de curvas de maior diâmetro, acima de 500 milímetros, nós fazemos essa curva com raio bem, com um ângulo bem pequeno, com vários gomos, para que ela tenha esses ângulos menores que 7,5 graus, e, portanto, ela suporta a mesma resistência do tubo. Por isso que nós chamamos, na FGS, essa linha, onde a curva suporta a mesma pressão do tubo, de linha super.
tá? E a outra, a linha convencional, a linha simples, tá? Muitas vezes a peça simples atende o cliente, porque às vezes o cliente quer um tubo PN10, mas a pressão dele é 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, né? Então a curva simples atenderia, tá? Muitas vezes isso acontece, em especial em mineração, porque em mineração o pessoal coloca tubos de espessura maior por conta da abrasão, a pressão às vezes é baixa. Então, em linha de mineração, as curvas simples normalmente atendem perfeitamente, tá? Mas é importante, quando nós falamos em água, adutoras, etc., levar isso em consideração. Quando nós falamos de T, a situação ainda fica mais crítica, porque o T suporta só 50% do tubo da pressão do tubo do qual ele é feito. Então, se eu uso um tubo PN10, esse T suporta só 5 bar. Por isso que também nós temos que fazer fazer o T com um tubo de espessura bem maior então eu tenho que usar um tubo PN20 para que quando ele fique pronto, ele suporte os 10 bar, tá bom? Esse é o cuidado que tem que ser tomado com as peças segmentadas, fabricadas em ambiente de fábrica, né, com soldador e equipamento qualificado, e respeitando o que essas normas determinam. Houve muito trauma dessas peças no passado, porque como não se levou em consideração muitas vezes isso, houve alguns problemas com essas peças, principalmente em T's, e principalmente em linhas de incêndio, onde linhas de incêndio a gente tem, normalmente, pressões altas, estamos trabalhando com 12, 14, 16 bar contínuo, né? E quando abrem-se as válvulas, vem golpes de arite fortes, né? E aí, esses T's, que não estavam adequadamente dimensionados, rompiam. É por isso que nós recomendamos normalmente na norma brasileira? Essa recomendação nem existe nas normas europeias, mas no Brasil nós colocamos isso. Até 250, só usar peça injetada. Até diâmetro 250, só usar peça injetada, que é onde estão normalmente as redes e tudo mais. Nos diâmetros maiores, se admite o uso de conexões segmentadas ou gomadas, desde que respeitadas essas características. Tá ok? Muito bem. E nós temos, então, a família também das peças usinadas. Os colarinhos, nós encontramos tanto colarinhos injetados, normalmente colarinhos até 500 milímetros injetados, e reduções. Mas também colarinhos e reduções podem ser produzidos através de placas e tarugos, obviamente feitos com PE80, com PE100, de acordo com o que está especificado, certo? Então, o colarinho, na verdade, a junção colarinho-flange, na verdade, é uma conexão mecânica, né? É uma conexão mecânica, mas que está dentro da família das conexões soldáveis, porque elas são soldadas aqui no tubo. Tá. Outro aspecto importante é o seguinte: no passado, quando a gente não tinha muitos recursos, a gente fazia T e revestia com fibra de vidro o T para tentar melhorar a resistência à pressão dele. Hoje, nós sabemos que isso não funciona. Então, T's de polietileno revestidos com fibra de vidro não funcionam, porque a fibra de vidro não adere ao polietileno. Diferente do PVC, que adere, no polietileno, a fibra de vidro não adere. Então, aquele mínimo interstício que fica entre a fibra de vidro e o polietileno é suficiente para levar à ruptura. Então, T's gomados, revestidos com fibra de vidro, não funcionam, tá bom? Zé, só um minutinho, a gente tem uma dúvida aqui do Gabriel. Eu vou fazer a pergunta. Gabriel, se você estiver por aí e quiser também falar, as curvas e T segmentados suportam pressões menores? O que causa essa queda no suporte de pressão? É a solda? Ele tem o mesmo efeito nos tubos? Tubos com termofusão também têm redução da pressão na junta? São várias perguntas numa só, né? Várias. Vamos lá. Não, a solda de topo não provoca nenhuma redução na junta, ao contrário.
A solda de topo, o tubo tem até maior, na solda, a gente verifica que o tubo tem até maior resistência à pressão. Quando nós fazemos os testes de pressão na solda, porque o teste de solda é um teste normal que faz parte das normas, tá? Quando a gente faz o teste de solda, a ruptura nunca acontece na solda. Tá? Então, a solda não diminui a resistência do tubo à pressão. O que diminui a resistência da peça é um negócio chamado fator de forma, é porque cria um momento hidráulico que provoca um outro estresse, uma outra tensão que leva à ruptura. Isso não é característica do tubo de polietileno, isso é para qualquer material, mesmo no aço. O que acontece é que no aço, o fator de segurança é tão elevado que isso acaba sendo compensado, mas o fator de forma existe em qualquer material, tá bom? Tem mais alguma outra questão que foi colocada? Gabriel, você quer falar mais alguma coisinha com a gente? Não, ele falou perfeito. Então, tá bom. Quando nós falamos de conexão injetada, tá? Existe um termo na norma chamado conexão polivalente. O que é polivalente? É uma conexão que tem a extremidade longa. Nós chamamos normalmente de conexão tipo longa. Qual é a vantagem da conexão longa? É que você pode tanto soldar de topo, quanto você pode usar essa extremidade para colocar uma luva de eletrofusão. E quando você tem a conexão curta, você não consegue usar a luva de eletrofusão, ela só serve para solda de tubo. Então, normalmente, a gente tem conexões longas até 315, 400 milímetros. Daí para cima, a gente não acha mais conexão injetada, nem curta, nem longa. Mas quando encontra acima de 400, você vai encontrar ela curta, que ela só serve para solda de topo. Ah, não, mas eu quero uma conexão de solda de topo, mas que eu quero usar luva de eletrofusão. Aí ela tem que ser soldada de fábrica, um prolongamento nesta curva, então ela vai com um prolongamento na curva para você poder usar solda de eletrofusão. Isso é comum, às vezes a gente vê concorrências em que pedem só conexões longas, mas aí vem lá a conexão de 400 milímetros longa, colarinho longo de 400 milímetros. Não existe em nenhum lugar. Em nenhum lugar do planeta tem colarinho longo de 400 milímetros. Então, o que nós fazemos? Pegamos o colarinho injetado curto, né? Ou usinado, porque também não dá para fazer usinado longo, e soldamos, então, um pedaço de tubo, né, longo, para para poder atender essa característica. Tá claro? Zé, a gente tem só uma observação aqui do Daniel Nogueira. Ele pediu para adicionar a opção de curvas conformadas, termoformadas até 630. Sim. Eu não citei nessa apresentação aqui, faltou colocar as conformadas. Hoje nós temos disponibilidade de curvas conformadas 630. O que são curvas conformadas? O fabricante pega um tubo, né? Coloca num forno, na verdade, antes ele coloca um recheio dentro do tubo, coloca num forno, esquenta, e depois ele curva, como se fosse aquela curvatura de aço, né? Curva, né? Deixa esfriar e tira o recheio de dentro. O recheio para não deixar ele ovalizar demais ou colapsar. São essas chamadas curvas conformadas aqui. Essas curvas, hoje nós temos disponibilidade de curvas de grandes diâmetros. Vocês podem, George Fischer, Daniel, enfim, a Gru, né? Pode dizer, passou, não sei quem está assistindo aí, mas pode dizer até que diâmetro que vocês têm curvas aí conformadas. São muito interessantes. No nosso caso, até 630. Daniel também? Daniel? Isso. Agro tem 630, sim. Então, tá bom. É isso aí. Tá dado o recado, tá bom? Jorge Fischer também, 630. Então, tá. Então, a grande aplicação de solda de topo são redes adutoras, linhas de esgoto, acima ou igual ou maior que 63 milímetros, tá bom? Aí, o segundo processo é a eletrofusão. A eletrofusão surgiu na metade dos anos 80, né? E foi uma revolução.
porque ela passou a facilitar muito a gente fazer reparos, expansões de rede, tudo mais. Nós vamos falar na próxima live sobre esse tema. Mas, rapidamente, o que acontece com a eletrofusão? A fusão é uma luva, né, uma luva, como se fosse uma luva de PVC, ou uma luva ferro fundido, enfim, mas que dentro é uma luva de polietileno, que dentro tem uma espira elétrica, né, onde a gente dá uma descarga elétrica, né, nessa espira, ela, então, por efeito Joule, se aquece, derrete o material e provoca, então, a fusão. Quando foi lançada a condição de eletrofusão, tinha uns problemas, que cada um lançou a sua. Não me lembro bem quem começou primeiro a fazer, não sei se a primeira condição de eletrofusão foi a Runa, ou se foi a Fusion da Inglaterra, não me lembro muito bem, que fizeram a primeira peça, ou a própria Inogás na França, não me lembro bem, foi um desses três que foram os pioneiros. Cada um fazia a sua. O que quer dizer isso? Cada um tinha uma tensão de solda, cada um tinha uma máquina de solda específica. Então, se eu comprasse a conexão de fulano, eu tinha que comprar a máquina do fulano também, porque não servia na conexão de Beltrano, né? Até que falaram, temos que resolver esse problema, e fizeram, então, uma norma, onde padronizaram um código de barras, onde esse código de barras poderia ser lido por uma máquina, e ele, então, com esse código de barras, com informações sobre a tensão elétrica a ser aplicada, o tempo da descarga elétrica, etc., e outros dados mais, se podia fazer uma solda em qualquer máquina. Aí se criaram, então, as conexões universais e as máquinas de solda universais. Então, como é que é esse processo? Nós temos aqui essa luva, que tem, então, essa espiral aqui, que parece a resistência elétrica do chuveirinho da Corona, né? Com os pinos aqui. Esses pinos são padronizados hoje, nós temos 2 tipos de pino no mundo, né? Um de diâmetro 4 milímetros e o diâmetro de 4,7. Isso aí é briga entre ingleses e o resto do mundo. O inglês sempre tem que ser diferente, né? O inglês falou que era 4,7 e o resto do mundo usava 4, mas bateu o pé, então nós temos 2 padrões, o de 4,7 e o de 4 milímetros, né? Então, a gente vê uma máquina, que é uma máquina, na verdade, é uma máquina de tensão regulada, mas que dentro tem um microprocessador que controla todo o processo, onde a gente coloca um pino da máquina aqui, o outro plug da máquina aqui, aplica, então, a tensão, né, normalmente 40 volts, porque, outro detalhe, por norma, essas peças não podem ter tensão superior a 50 volts. Por que não pode ter tensão superior a 50 volts? Para segurança do operador. Porque até 50 volts, o cara pode até segurar nos bornes da máquina com o pé dentro da água, que ele não tem nenhum dano da saúde, nenhum dano, não cria nenhum problema para a pessoa que está operando. Então, são limitadas, todas as conexões são limitadas a 50 volts, normalmente elas não passam de 48, mas normalmente ainda são na faixa de 40 volts, né? Então, se aplica a tensão, o que acontece? Vai passar a corrente elétrica aqui, vai fundir a conexão, vai fundir o tubo, aí vai esfriar e vai ser feita a solda. O processo é extremamente simples, extremamente seguro, né? Você simplesmente a máquina lê o código de barra, se autoprograma, ela lê o código, ela diz, essa peça é da Agru, é da George Fisher, é da Plasson, enfim, né? É uma luva de 63, ou é um cotovelo de 32, voltagem 40 volts, tanto 100 segundos de solda, 10 minutos de resfriamento, enfim, está tudo lá. É fantástico, simples de tudo. Se e somente se os cuidados mínimos foram tomados. É tão simples de fazer, é tão fácil de fazer, que é o que dá mais problema, é a solda de eletrofusão.
Dá muito problema, porque é tão simples que o cara não faz nada, não toma nenhum cuidado. E quais são esses cuidados? Primeiro, essa peça tem uma zona, que é chamada zona quente, onde ocorre a fusão. E tem zonas frias, onde não pode ocorrer fusão. Tá? O material tem que se manter sólido. O que acontece? O outro aspecto é o seguinte, o tubo de polietileno, quando é fabricado, ele tem uma camada externa que é uma camada oxidada. É como se fosse a pele do nosso corpo. É uma camada oxidada, que não funde, não tem como fundir. É como se ela tivesse um papel celofane embrulhando tudo. Se nós não rasparmos essa camada fora, pode ficar o dia inteiro colocando tensão aqui, vai derreter tudo, vai virar um pastel e não vai ocorrer a solda, porque a solda só ocorre quando a massa da conexão se funde com a massa do tubo. Se eu tenho aqui um isolamento no meio, que é essa camada oxidada, as duas massas não vão se encontrar. Então, você pensa que soldou, coloca a pressão, ela sai lisa, superfície lisa daqui, não houve solda. Se não raspar, não funciona. Ah, mas eu raspo como? Pode usar caco de telha? Não, não pode. Pode raspar na calçada? Não, não pode. Pode raspar com espátula de pintor? Também não pode. Tem que usar a raspagem correta, raspador, ferramenta correta. Seja manual, seja rotativa, se espátula rotativa, tem que usar a ferramenta correta. E o cara não raspa. Segunda coisa que o cara não faz, ele não penetra o tubo dentro da conexão completamente, ele só vai até um pedaço da conexão. Aí também, aquela parte que ele não entrou, o que acontece com a massa? A massa vai fluir para onde ela tem mais facilidade. Se ele não colocou o tubo inteiro, a massa vai correr para dentro da conexão, ao invés de se fundir com a massa do tubo. Essas zonas frias têm que ser respeitadas para que a massa não consiga escapar nem para fora, nem para dentro, e ela não conseguindo escapar, ela gera uma pressão que faz com que as massas se misturem e se fundam, tá certo? Se o cara não raspar, se o cara não colocar o tubo dentro direito, se o cara colocar o tubo torto, a solda não vai funcionar. E o que o cara faz? Nada disso, tá certo? Não faz nada disso. Então, outro aspecto importante é o cara usar o parâmetro de solda certo. Como é que se usa o parâmetro de solda certo? A máquina lendo o parâmetro de solda e se autoprogramando. Mas tem máquinas que permitem que você faça solda manual. O que é solda manual? Eu leio na peça e escrevo 40 volts, eu coloco na máquina 40 volts. 100 segundos, eu coloco na máquina 100 segundos. E faço a solda sem ler o código de barra. O que acontece nessa situação? Se eu faço a solda no modo manual, mesmo que eu não colocar nenhuma conexão ligada na máquina, a máquina vai colocar 40 volts em segundos. Ou seja, não tem controle nenhum. A máquina não está controlando nada, porque quando você faz no modo automático, a máquina controla se houve a corrente subiu demais ou a corrente desceu demais, se houve curto-circuito. Qualquer falha que ocorra durante o processo de solda, que é todo monitorado, a máquina interrompe a solda e avisa. Solda com defeito. Se você faz no modo manual, a máquina não faz isso. E o que é pior, o cara ouviu dizer uma vez que a solda é de 40 volts em 6 segundos, e qualquer peça que ele encontra na frente dele, coloca 40 volts em 6 segundos. E por que ele faz isso? Ou porque ele tem uma máquina inadequada, que ele compra uma máquina aí que só trabalha no modo manual, porque é baratinho, né? Uma máquina no modo manual, ou porque a máquina que ele tem pifou o leitor de código de barras, em vez de ele mandar arrumar o leitor de código de barras, ele trabalha no modo manual. Então, fica aí o lembrete. Solda de fusão é muito fácil de fazer, qualquer um faz em meia hora de treinamento, né? Modo de falar, meia hora de treinamento faz, né? Mas se não tomar o mínimo cuidado, ela não funciona. Ô Zé, mas esse negócio de raspar, som de topo raspa?
Claro que raspa. Quando você faz o faceamento, você está raspando. Além do faceamento servir para fazer o paralelismo, o faceamento também tira a camada oxidada. Tá bom? Vamos em frente. Tá aí. As máquinas de solda têm vários modelos, fabricantes, né? Todos esses fabricantes que eu mencionei têm suas máquinas, né? Vários modelos, né? E aí vai de cada um escolher aquilo que melhor lhe convém. Tá? Essas máquinas também têm qualificações que têm que ser obedecidas e tudo mais. Tá? Código de barra, né? Nesse código de barra tem todas essas informações aqui, né? Os primeiros códigos, né? Normalmente os primeiros códigos se referem à marca, né? Depois tem o tipo de conexão, tem o diâmetro, a tensão, a resistência, o valor da resistência ômica. Por que a máquina faz? Se está dizendo que a peça tem que ter 3 ohms de resistência, e a hora que a máquina conecta, ela lê que tem que ter 3 ohms, e quando ela conecta, ela lê que aquela resistência não é de 3 ohms, vai falar, tem erro, a peça está com defeito, ou a peça que você leu não é a que está conectada, né? Então, todos esses controles que a máquina faz, é por isso que algumas companhias de gás proíbem o uso de máquina manual, é proibido. Mesmo quando a máquina permite o modo manual, ela exige que o modo manual seja bloqueado pelo fabricante, porque o cara não corre o risco, não tem a tentação de usar uma máquina com leitor de código de barras, não está funcionando, a gente briga que o leitor está cego, né? Bom, e como se analisa uma solda eletrofusão? A solda eletrofusão é mais difícil fazer o controle de qualidade visual dela, porque a solda ocorre dentro da peça. Então, como é que a gente vai fazer para fazer a análise do código da peça? É muito mais complicado. Nesse caso, tem que ser meio um Sherlock Holmes para avaliar uma solda eletrofusão. Primeira coisa que faz é o seguinte, essas peças todas têm um pino, um indicador de fusão. O que é isso? É um pininho que, quando a solda está bem feita, ele sobe. Geralmente, tem um de cada lado da peça. Ele sobe, tá? Então, esses pininhos são indicador de fusão. É como se fosse aquele piruzinho o indicador de fusão do peru da sadia, sabe? De que está pronto. Quando o peru da sadia sobe, o peru está pronto. Então, é mais ou menos isso. Só que se o indicador de fusão não subir, opa, tem alguma coisa errada com a solda. Se o indicador de fusão subir, a chance de que a solda esteja boa, tá? O indicador de fusão por si só não assegura que a solda está boa. Por quê? Se, como está na primeira figura, o cara não colocou a peça totalmente dentro, o tubo dentro da peça, ele vai ter escoamento para dentro e você não vai perceber. Se esse escoamento provocar um curto-circuito, a máquina vai perceber e vai dizer, solda com defeito. Mas se esse escoamento não provocar esse curto-circuito, você tem uma solda com defeito e não vai perceber. Tem várias situações defeituosas aqui, tá vendo? Todas essas situações provocam defeito. Por isso que um inspetor de solda de eletrofusão tem que ser um Sherlock Holmes. Ele tem que avaliar se o cara raspou a peça direitinho, né? Se não, olha aqui, não encontrar a marca de raspagem, meu amigo, provavelmente ele não raspou. Ah, não, eu raspei tão bonitinho que ficou tudo aqui para dentro. Ah, vai plantar batatas? Você raspou tão bonitinho que ficou tudo certinho, não estou vendo? Claro que não, né? Quando o cara raspa, ele sempre raspa um pouco a mais. Então, tem que analisar o alinhamento, alinhar a raspagem, tá bom? Mas é bem mais complicado avaliar se uma solda de eletrofusão é boa. Por isso, você tem que ter o relatório de solda da máquina, avaliar se o indicador subiu e avaliar esses aspectos aqui, tá bem? Zé, pois não. Rapidinho, ainda falando lá, o Forquito deu uma informação aqui. Forquito, se você puder falar... Na norma, não permite, já na norma já está não permitindo mais solda manual, né, Danieleto? Só solda você digitando o código de barras e leitura com o scanner. Não, ótimo, Forquito. É norma, né? Não, ótimo, Forquito. Eu não sei se eu vou viver o suficiente para ver o pessoal respeitar a norma, mas tomara. Mas pelo menos está escrito em algum lugar. Pelo menos está escrito. Tem que respeitar, Danieleto. Agora, com a fiscalização, vai ser cobrado isso mesmo, viu? Isso aí, uma mudança cultural bem difícil, mas é onde a gente vai focar. Que bom. Tomara mesmo. Eu torço
Tá? Eu também, muito, e vai dar certo. É aos poucos, mas esse é o caminho. Persistência funciona, com certeza. Isso. Tá bom? Então, vamos lá. Eletrofusão precisa de várias ferramentas, alinhadores, precisa raspadores. Se não tiver, vai dar problema. Quanto maior o diâmetro, pior é. Soldar eletrofusão com 20 milímetros, 32 milímetros, 63, gostosinho, usa um alinhadorzinho simples e tal. Quando você pega um tubo de 500 milímetros, 630, 800 milímetros, se o cara não tiver raspador, se o cara tiver alinhador, ele não vai fazer a solda de jeito nenhum. E se ele der um jeito de fazer, vai vazar. Não tem escapatória. A gente que está acostumado a trabalhar com isso há muito tempo, aí provavelmente vai confirmar o que eu estou dizendo. Quanto maior o tubo, mais cuidado tem que ser tomado com a solda de eletrofusão, e para isso é preciso ter ferramentas. Se o cara não tiver um alinhador decente para deixar o tubo alinhado e para deixar a solda imóvel durante a solda, porque se aquele conjunto se mexer durante a solda, né, e vai se mexer por quê? Com a própria pressão da solda ele vai se mexer. Vai dar curto-circuito, vai dar falha na solda, né? Vai dar sobreaquecimento. Enfim, essas ferramentas são fundamentais. Eu cansei de ouvir nego falar que isso é bobagem, que isso é frescura, que não precisa de nada disso. Acreditem, não funciona. E quando não funciona, o cara vai correndo dizer que a peça não presta. Essa peça não presta. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Solda eletrofusão nós estamos usando no Brasil desde dos meados de 80, né, mais para o final dos anos 80, e toda vez que a gente foi avaliar, o problema foi da soldagem. Dizer que não pode ter uma peça defeituosa, não posso dizer, porque até avião da Boeing cai, né? Pode acontecer, né? Até BMW quebra, pode acontecer. Mas, olha, eu, para dizer a vocês, raramente ouvi uma peça de eletrofusão com defeito. Raramente. Porque quem fabrica eletrofusão, normalmente, são fabricantes de renome, né? Que tem aí um nome a lazer, né? Que não pode jogar o nome fora. São empresas sérias, né? Então, difícil você ter um problema na peça. Grande maioria, pelo menos tudo que eu avaliei, sempre nós encontramos problemas na execução. Tá bom? Vamos lá. Então, a conexão de eletrofusão, nós temos todo um conjunto de peças de eletrofusão, né? E tem uma peça muito interessante que vem no conjunto de eletrofusão. Nós temos, além de luva, redução, T, cotovelo de 90, de 45, enfim, todo o conjunto de peças tradicionais, nós temos essas peças que são para fazer ligações de ramais. O T de sela, que não é o colar de tomada, né? Que a gente chama de T de sela, mas que a gente sempre conheceu como colar de tomada, né? E o T de serviço, né? Que a gente usa para fazer o ramal. Então, essas peças ajudaram muito a fazer derivações. A sela ou colar de tomada, normalmente utilizada para fazer linhas sem carga, né? Embora existam ferramentas que permitem o corte de linha em carga e tal, mas normalmente para linhas sem carga, fazer derivações e tal. E o T de serviço para fazer ligações de ramal de predial com linha em carga, né? Essas peças se aplicam para água, se aplicam para gás, tá bom? Então, cada fabricante tem seu modelo, tem seu diferencial, tem o seu conceito e tal, mas essas peças são muito interessantes para fazer derivações, né? Então, a peça de eletrofusão é muito prática para isso, derivações também, e para reparos também, são muito competentes para isso, tá? Antes de falar de junta mecânica, vamos passar uns filminhos de solda aí para vocês verem. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui esse filminho aqui, que é uma solda de topo. Vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo? Sim, estamos, Então, vamos lá.
Vai andar, não, senhor? Vai. Isso é uma solda de topo, uma máquina 315. Então, normalmente, essas máquinas pegam uma gama de tubo. Então, por exemplo, vai pegar essa máquina, por exemplo, pega de 90 a 315, né? Então, você troca as abraçadeiras, você troca o que eu chamo de casquilhos aqui, para você poder colocar tubo de diâmetros menores, né? Então, uma máquina que vai até 315, mas está pegando aqui um tubo, deve ser um tubo de 90, acho, ou 110, né? Então, você troca esse casquilho para você poder pegar o tubo, né? Então, você prender o tubo de cada lado da máquina. E nessa operação aqui, você também vai promover o alinhamento, né? Dos tubos, para eles ficarem bem alinhadinhos, né? Esse é um caso, uma máquina automática, que você coloca lá o diâmetro do tubo, a norma que você vai usar, o diâmetro do tubo, ela se autoprograma. Você vai definir qual é a pressão de trabalho, qual é o tempo de aquecimento, é uma máquina automática. Mas também nós temos máquinas que são semiautomáticas, né? Que você pré-ajusta a pressão antes, né? Então, a primeira operação, ele vai verificar a pressão de arraste. O que é a pressão de arraste, gente? Dá uma paradinha aqui. A pressão de arraste, a primeira coisa que ele mede é o atrito que a máquina tem próprio, bem como a força que a máquina necessita para puxar aquele tramo de tubo. Então, você tem lá 12 metros, 24 metros, 36 metros de tubo que você tem que puxar. A máquina faz uma força para puxar isso, né? É chamado força de arraste. Essa força, ela não é considerada na hora de colocar a pressão de solda. Você tem que somar a pressão de solda a esta pressão de arraste. Porque a pressão de arraste é só o atrito para puxar, tá certo? A pressão de solda tem que ser somada à pressão de arraste. Por isso que a primeira operação que ele faz é medir a pressão de arraste para somar a pressão de solda, tá? Aí depois ele vai limpar o tubo com álcool embebido aí a 96 graus ou melhor, ou álcool isopropílico e tal, né? Essa limpeza é necessária para tirar impurezas, gorduras e tudo mais, né? Ele vai usar o faceador, que é para deixar as peças bem paralelas. Então, olha, ele vai fazer essa operação de faceamento. O faceamento está bom quando os dois lados começam a sair essa tira contínua. Então, significa que os dois lados estão perfeitamente paralelos. Aí ele tira o faceador. E agora, então, ele vai fazer o alinhamento, verificar se está bem paralelo, vai fazer toda a preparação, tudo essa fase nós chamamos sempre de preparação de solda, né? Aí que você vai, então, verificar. O Forquito, o que ele está fazendo aí, pelo amor de Deus? Ele agora está medindo para saber se está realmente paralelo. Esse filete, né, que ele tirou, tem que dar 2 voltas no tubo, ele considera que ele está paralelo. Nunca vi essa interessante, eu nunca vi esse truque. Né? Eles consideram que quando você tira uma fita contínua e dá 2 voltas, significa que ele está paralelo, dos dois lados. É interessante, sabia disso. Então, agora ele está aquecendo o tubo, né? Então, o tubo está aquecendo a temperatura, 214 graus. Depende do tubo, vai de 200 a 220, quanto mais grosso o tubo, mais espesso, a temperatura mais perto de 200, quanto mais fino o tubo, mais perto de 220, de acordo com a norma DIN. A norma ISO não é assim. Né? Aí ele vai lá, vai fazer esse pré-ajuste, vai colocar uma pressão elevada, vai verificar se toda a superfície está em contato com a placa. Quando toda a superfície está em contato com a placa, forma um pequeno cordão em toda a volta do tubo. Quando isso acontece, a máquina
abaixa a pressão automaticamente, né? E vai contar o tempo de aquecimento, né? Do tempo que tudo é dado por uma tabela já, que tem na norma DIN, já tem a tabela, a norma ISO, tem essa tabela de solda, né? E você tudo já, os parâmetros já estão hoje sacramentados e normalizados, quer dizer, ninguém vai inventar nada, né? Deu o tempo de solda, a máquina vai abrir, ela abre, tira a placa de solda e aí vai comprimir um tubo contra o outro, formando, então, o cordão de solda. O processo é exatamente o mesmo, para um tubo de 63 para um tubo de 2 metros de diâmetro. É exatamente o mesmo. Só muda o tamanho da máquina, certo? E aí começa, então, o tempo de resfriamento. Tá? Esse é o processo. Aí tem que, lá, temos resfriamento 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, quanto mais espesso o tubo, maior o diâmetro, maior o tempo de resfriamento. Então, você tem que esperar o tempo de resfriamento esfriar. Pode jogar água para esfriar? Não. Pode colocar ventilador? Não. O resfriamento tem que ser natural, para que você consiga ter a densidade maior possível. Quanto mais lento o resfriamento, maior vai ser a densidade final do produto e maior a resistência. Tá bom? Essa máquina é uma máquina especial que é automática, você pode colocar vários dados da solda, o local da solda, o número da solda, o nome do operador, enfim, e você pode depois imprimir esses dados e até conectar um computador e coletar esses dados também. Então, essa é uma máquina automática, mas também nós temos várias máquinas semiautomáticas, o processo é exatamente o mesmo, a diferença é que na automática a máquina ela define os parâmetros automaticamente, você só coloca o diâmetro e o SDR, e no caso da máquina semiautomática, é o operador que tem que ajustar a pressão e o tempo de solda, tá bom? Vamos lá agora para a solda de eletrofusão. Solda de fusão, tira a sujeira, né? Vai marcar a profundidade de penetração em função da parte, qual é o comprimento interno da conexão, então você mede aquele comprimento, e aí você vai usar o raspador. Eles estão usando o raspador rotativo, que é o ideal. O raspador rotativo tira uma camada contínua e na profundidade correta. Quando você faz o raspador manual, principalmente um tubo de PE100, que ele tem uma dureza muito alta, o cara raspa raspa dois, o terceiro não tem mais braço para raspar. E como que ele raspa o tubo na parte de baixo, se o tubo está na vala? Não raspa. Então vai ficar uma raspagem mal feita, tá? Quando você tem um tubinho pequenininho de 20, 32, você puxa na mão aqui em cima e raspa, tudo bem. Mas os tubos maiores de vala, tem que ser o raspador rotativo, tá? Então agora ele vai medir a profundidade da conexão, a maioria das conexões tem um stop interno que você coloca o tubo até encostar nesse stop, e esse stop normalmente é removível, porque quando você quer usar essa peça como uma luva de correr, você tira o stop interno facilmente, e ela funciona como uma luva de correr, né? Então, o que ele está fazendo é medindo a profundidade de penetração, né? Vai colocar o alinhador, como eu disse, por que é o alinhador? Não só para manter alinhado, mas também para manter imóvel, porque se não mantiver imóvel, como a pressão de solda começa a surgir quando o material começa a fundir, ela tende a expulsar o tubo de dentro da conexão e provoca curtos-circuitos e falha na solda. Tá? Outro detalhezinho, se permite, que tirar a conexão da embalagem somente na hora da solda. Isso. Não, a conexão tem que ser mantida na embalagem, porque senão, para evitar aquela que se oxide. Porque você não tem como raspar a conexão por dentro. Né? Diferente do tubo que você raspa por fora, você não tem como raspar por dentro. Então, tem que ficar na embalagem, não pode deixar tirar da embalagem. Às vezes, o cliente fala assim, eu tenho pressa, vou tirar tudo da embalagem e colocar no almoxarifado sem embalagem. Perdeu a peça, normalmente, porque se ela ficar lá 6 meses, essa peça oxida e não solda mais. Isso eu já vi acontecer. Tá? Então,
conectou a peça, a máquina já disse qual era a resistência elétrica, vocês viram lá? Estava marcando 1,06 ohms, leu o código de barra, ele está medindo a energia aplicada, isso é muito importante, está medindo a energia aplicada. Se essa energia tem que estar dentro dos parâmetros, se ocorrer uma variação de energia brusca, a máquina interrompe, pessoal. Olha lá, ciclo completo. Solda é fácil, gente, até eu faço isso aí. Eu falo que é solda de engenheiro isso aí. Isso aí qualquer um faz, entendeu? Só que tem que raspar, alinhar, limpar, né? Olha lá, está vendo que tem marca de raspagem para fora? Tem marca de raspagem para fora, entendeu? Né? Se você não encontrar a marca de raspagem, fala, desculpa, você vai fazer outra, mas eu raspei, da próxima vez eu raspo direito. Tá certo? Aí um detalhe dessa peça que ele pode anotar nesse cartãozinho, é o número da solda e tal, e guardar aí para você fazer uma inspeção mais tarde. São detalhes, tá? Tá bom? Essa é a solda de eletrofusão. Então, nós falamos de solda de topo de eletrofusão, para terminar, vamos falar de junta mecânica. Alguém tem alguma outra questão em relação a soldas de eletrofusão de topo? Questão do soldador ser certificado. Bom, isso é fundamental, né? Você compra uma máquina de solda, não é barata, custa R$8.000, eletrofusão, R$10.000, R$12.000, dependendo da máquina, né? Ou uma máquina de topo que custa R$30.000, R$40.000, e você não vai colocar na mão de um operador não qualificado, porque ele vai estragar o equipamento e não vai fazer uma solda adequada. Eu brinco que é a mesma coisa que você comprar um caminhão novo, bonitão, e dar para um cara que não tem habilitação de dirigir. É a mesma coisa. Né? Então, as normas exigem que o soldador, seja de topo, seja de eletrofusão, seja qualificado. E agora, as normas novas atuais estão exigindo, inclusive, que ele seja qualificado por faixas de diâmetro. Então, o cara pode ser qualificado até 315, de 315 a 800, acima de 800. Porque a solda, o processo é o mesmo? Mas, como eu disse, uma coisa é dirigir um golzinho, outra coisa é dirigir uma carreta treminhão, né? É diferente. O cara tem que ter habilidade para aquilo. Então, as soldas, as normas agora, felizmente, estão exigindo que o cara seja habilitado naquela faixa. Então, ele está habilitado até 315, ou está habilitado 315 a 800, ou até 1.000. Então, é importante ele ter esta habilidade naquela faixa de diâmetro que se vai trabalhar, porque quanto maior o diâmetro, mais complexo é. Tá certo? E, em especial, eletrofusão. Tá bom? Zé? Pois não. Antes de você entrar no próximo assunto, o Tiago Martins pergunta aqui qual a distância da solda para uma derivação, por exemplo, em solda de topo. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Tiago, você pode falar aqui com a gente? Vamos ver se ele... Você consegue desativar... Estou sem microfone. Repete a pergunta dele. Qual a distância da solda para uma derivação? Por exemplo, em solda de topo. Se eu tenho uma solda de topo, qual é a distância mínima que eu tenho que usar para colocar a derivação? Nenhuma, a que couber. Não tem essa limitação. Essa pergunta mesmo. Não tem essa limitação, tá? Não tem essa limitação. Não, porque eu fiz uma solda ali e é perto, então isso vai interferir naquela solda anterior e tal. Não, não tem. Tá bom? Aproveitando que essa pergunta, eu lembrei de um outro detalhe. Normalmente, você não vai encontrar no mercado peças de abaixo de 63 com SDR maior do que 11. Ou seja, você não vai encontrar no mercado peças de 50 milímetros, 40 milímetros, SDR 17, SDR 21. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Tá? E solda de topo, não tem também. Porque eu já falei, como é que você vai soldar um tubo de 3 milímetros de espessura de SDR, 40 milímetros SDR 17? Você vai fazer uma solda de topo. A chance de dar errado é enorme. Outra questão, as soldas de eletrofusão, normalmente, são feitas em tubos que têm uma espessura mínima de 3 milímetros. Então, se você compra um tubo 32 SDR 17,
que tem 2 milímetros de parede, ou um tubo 20 SDR17 que nem tem na norma, né? E o cara compra isso, esse cara arruma um problema para a cabeça, porque ele não vai achar conexão nem de eletrofusão e nem conexão de topo. Por isso que não se deve vender um tubo de 40 milímetros SDR17, a não ser, por exemplo, para fazer um conduíte elétrico, ou um tubo de telefonia, onde o cara vai usar uma conexãozinha mecânica, ele não vai usar solda. Então, embora você vai encontrar na norma 32, você vai encontrar SDR11, você não vai encontrar mais fino. 40, você já vai encontrar SDR 13.6, 50 você já vai encontrar 17. Embora tenha um 40 SDR 13.6 na norma, vender esse tubo para um cara é um grande problema que você está arrumando para o cara, porque ele não vai soldar nem de eletrofusão e nem de topo. Tá bom? Então, você vai ver que a Georg Fischer não tem, a Agro não tem, a ProSol não tem uma peça de 40 milímetros SDR13. Tá certo, gente? Então, oi. Mais uma perguntinha. Em um colarinho longo, pode ser colocada uma derivação? No caso, no corpo do colarinho. Poder pode. Poder pode. Nada se cabe, nada impede de colocar. O corpo do colarinho, aquela parte comprida do colarinho, no tubo. Só que ao invés de ter sido feito por extrusão, foi feito por injeção ou usinagem. Poder pode. Tá bom. É estranho, mas pode. Tá joia. Obrigada. Tá bom? Vamos lá. Junta mecânica. Junta mecânica, as companhias de água conhecem muito bem. Juntas mecânicas normalmente não são utilizadas em gás, tá? Exceto as metálicas. Mas as companhias de água conhecem muito bem as juntas mecânicas. Irrigação usa demais junta mecânica, né? Irrigação praticamente só usa junta mecânica, né? E normalmente nós encontramos essas peças em polipropileno até 110 milímetros, um outro fabricante você consegue achar até 160. Essas peças são chamadas peças de compressão, estão hoje também nas normas, né? Que as peças elas têm o corpo em polipropileno normalmente, embora pudesse ser feito de podia ser feito de PVC, pode ser feito de nylon, pode ser feito de poliacetal, enfim, mas normalmente as peças no mercado são feitas em polipropileno, um material que se mostra bastante adequado. Tem aqui uma peça que a gente chama de garra, que é o mordedor, é o que morde o tubo e prende o tubo, né? Quando você rosqueia essa porca aqui, ela morde o tubo e prende o tubo, né? E provê a resistência axial, a resistência à tração. Essas peças no mercado normalmente são todas para PN16, pelo menos até 63. Alguns fabricantes acima de 63 têm PN10, mas normalmente são PN16, tá? São para 16 bar de pressão. A norma hoje que rege é a 15803, a antiga NBR 9798 foi extinta, tá? E essas peças, o que difere essas peças uma da outra é a qualidade do fabricante, é o desenho da peça, é o material feito, tá? Tu tem peças boas e tem um monte de peça ruim no mercado. Tem um monte de peça ruim no mercado. Você precisa saber o que você vai comprar. Então, nas normas, se você seguir as normas, fizer todos os testes de norma, se o cara usar o material certo, o desenho da peça, a espessura certa, você tem peças excelentes que têm um desempenho muito bom. Então, se você vai trabalhar com irrigação, por exemplo, é muito mais prático você trabalhar com uma conexão mecânica, porque você não precisa ter eletricidade no campo, você não precisa ter um soldador qualificado. Então, é muito adequado você falar em conexão mecânica para irrigação. É muito adequado você falar em conexão mecânica e fazer ramal predial, né? É muito mais prático do que fazer uma solda de eletrofusão. Eletrofusão, você precisa de energia, precisa de condicionador qualificado, você não pode ter água vazando, você demora o tempo de resfriamento, o tempo de raspagem, então a conexão mecânica tem as suas funções e funciona muito bem, né? Normalmente nós encontramos essas peças até 110 milímetros no mercado. O que é importante é comprar peças de qualidade. E o que nós temos visto no mercado hoje
é que boa parte das peças que estão no mercado são de péssima qualidade. É por isso que as companhias de água têm reclamado do desempenho dessas peças e não têm conseguido encontrar uma forma melhor de avaliar essa qualidade. Esperamos que a nova revisão da 15803 agora, que hoje nós estamos trabalhando nela, com várias companhias de água, Sabesp, Saneágua, Copasa, Sanasa, enfim, estão participando. Espero que essa norma nova consiga dar uma ferramenta melhor para o usuário poder avaliar essas peças que são de alta qualidade e que, infelizmente, o mercado está sendo contaminado com peças de péssimo desempenho, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Um cara vende um negócio a R$10, aí você acha por 2. Será que você está fazendo um bom negócio mesmo? Né? Essa é a questão. Eu sou muito esperto, porque eu achei um cara que vende por 2, e todo mundo vende por 10. Alguma coisa tem, né? Então, enfim, esperamos que essa nova norma agora possa ajudar os usuários, companhias de água especial, a comprarem produtos de melhor qualidade, porque nós não estamos conseguindo colocar produtos de qualidade no mercado. Não estamos conseguindo. Quem que está vendendo peça de qualidade no mercado? Pouca gente. A Gru vende pouco, a Plação vende pouco, a Jorge Fisch vende pouco, a FGS vende pouco. Por quê? Porque não consegue competir com o que está aí. E não consegue competir, não é porque nossas peças são caras, é porque o que está aí é muito ruim. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Esperamos que essa norma nova consiga resolver esse problema, porque esse produto é muito útil para as companhias de água, em especial nos ramais prediais. Tá? Essa família tem uma família de peças completa também, né? Cotovelo, redução, tese, enfim, tem todo o conjunto de peças que normalmente são mais usadas em aplicações de irrigação, tem linhas de ar comprimido, e mineradoras que se usa muito, enfim, tem várias aplicações onde a conexão de compressão é bastante prática e funcional, tá? A FGS produz adaptadores de uniões de 20 e 32, adaptadores capeados também, né? No ramal predial, nós encontramos essas peças na conexão ao cavalete e no T de serviço mecânico. Para encerrar esse bate-papo, que eu sempre falo a mesma coisa, o pessoal já deve estar cansado de ouvir falar, mas se por acaso alguém aí não me ouviu ainda fazer esse discurso, tá? Vai lá, quem já ouviu falar, perdão, mas eu vou repetir. Esses dados não são dados meus, são dados das companhias de água, em especial dados da Sabesp. 85% a 95% das perdas de água ocorrem nos ramais prediais. Portanto, eles merecem uma atenção, um foco, né, uma lupa muito grande em cima deles. Né? 70% dos serviços de reparo estão nos ramais prediais. E são problemas de tubos, conexões e de instalação. 1/3 dos reparos novos voltam a vazar em poucos meses. E o que é pior, somente 1 a cada 4 vazamentos é visível. Então, se somente 1 a cada 4 vazamentos é visível, ou seja, que nós estamos perdendo água em 3/4 dos ramais e não estamos vendo. Porque quando o ramal aflora, quebra a calçada, quebra a rua, todo mundo vê, a companhia vai lá e arruma. Mas quando aquele vazamento a gente não enxerga, esse é o mais perigoso deles. Tá bom? Então, o que nós temos que fazer para não ter esse problema? E são atitudes que algumas companhias de água vêm tomando, a Sabesp vem tomando, e outras companhias de água vêm tomando. Eu gostaria que todas seguissem esse exemplo dessas companhias que estão tratando esse assunto de maneira mais... de maneira um pouco mais objetiva, que são os seguintes: comprar produtos de qualidade. Se nós estamos perdendo água no ramal, estamos perdendo faturamento. Água tratada, que já está, em São Paulo, por exemplo, já não é abundante, nós já temos hoje uma capacidade de água já razoavelmente comprometida em São Paulo, então a gente não pode desperdiçar água, né? Todo mundo fala que se o Brasil
tem 16% da água potável do mundo, é verdade. Mas está tudo lá no Amazonas, gente. Não está em São Paulo, não está em Santa Catarina, Paraná, tá? E tanto é verdade que eu acho que se nós tivermos uma outra guerra um dia, não vai ser por petróleo, nem por ouro, vai ser falta de água mesmo. O nego vai querer tomar isso aqui por causa de água. Não sei se eu vou passar por isso, mas a chance de nós, brasileiros, passarmos por isso um dia. Então, o que acontece? Nós não podemos jogar essa água fora, nós não podemos desperdiçar essa água, seja por questões ecológicas, seja por questão financeira. Né? Eu sempre brinco, imagina se cada vez que a Volkswagen produzisse carros, ela jogasse 3 de cima do caminhão, cada 4 carros jogasse 3 de cima do caminhão. Não dá, né? Então, temos que tratar o ramo predial com carinho. Se eu fosse dono de companhia de água e perguntasse o que eu ia colocar, eu ia falar para o cara, tem de ouro? Ouro é bom? Põe de ouro. Porque é aí que está a minha caixa registradora e é aí que está a proteção do meu produto. Aí que está a proteção da natureza e aí que está o meu insumo, o meu produto, é onde eu vivo. Põe o melhor produto que tem. E o que a gente faz? A gente compra o mais barato que existe, achando que está fazendo um bom negócio. Porque eu já vi gente falando assim, minha função é comprar barato, a manutenção não é meu problema. Eu já vi isso, falarem isso, né? É por isso que as companhias começaram a mudar o foco, precisa mudar. Então, o tubo tem que ser um tubo de qualidade, tem que fazer todos os testes mesmo, certo? A NBR 8417 foi substituída agora pela 15561, tá certo? E tem que colocar conexão de qualidade, tem que usar conexão boa. Porque um exemplo que eu vou dar é o seguinte, eu vou falar um número que eu sempre uso esse número, porque eu nem sei se esse número ainda é verdadeiro ou não, mas não deve ser muito errado. Talvez as pessoas aí das companhias de água possam me auxiliar. Mas um ramal predial custa de 300 a 500 reais. Se você colocar, esses 3 são mais ou menos 3 metros de tubo, um T de serviço e um adaptador. Se você comprar um tubo carésimo, né, você pagar aí R$2 o metro, eu nem sei quanto custa um tubo de polietileno hoje, quanto é o outro dano, vai custar R$1,30 por aí. Então, você coloca R$2 o metro, você pagou R$6 de tubo carésimo. Você comprou um adaptador carésimo, pagou R$2,50. Comprou um tempo de serviço carésimo, pagou R$25. Nós estamos falando de R$33 aí, se eu não me engano. Contra uma instalação que custa R$300 a R$500, ou seja, o material custa 10% da instalação. Se aquele negócio vazar, se der defeito, você vai gastar mais R$300, R$500 para consertar. Por causa de 10%. Aí, nós vamos economizar 10%, em vez de gastar R$33, nós vamos economizar 20%, vamos economizar R$6 naquele material e vamos colocar uma porcaria lá dentro que vai vazar. Esse raciocínio as empresas precisam começar a fazer. Não adianta comprar coisa barata, que vai ficar, nesse caso, muito caro. Não é pouco, é muito caro fazer um ramal predial com um produto de qualidade ruim. Tá bom? Esse é o recado que eu sempre dou, e eu sei que algumas empresas estão acordando para isso, mas ainda a grande maioria não entende esse problema, né? Então, terminando, falando de ligação do ramal predial, todos esses produtos que se usavam antes de fazer ligação predial foram todos abandonados, porque todos apresentavam problemas, todos. Porque vazava, quebra-rosca, vaza aqui, porque você coloca isso aqui, essa cunha,
esse colar de tomada com cunha, num tubo plástico, sabe o que acontece? Tanto o tubo plástico quanto a conexão, eles têm um fator chamado creep, que ele vai relaxar e essa cunha não vai mais funcionar. Ou essa cunha fica folgada, ou essa cunha não entra e quebra na hora de colocar. Então, todos esses produtos foram todos abandonados. Acredito que raramente alguém usa esse tipo de produto hoje em dia, porque não tem cabimento usar isso daí. Ah, mas custava R$7 e um colar, um tênis de serviço custa 20, nem 20, porque agora estão pagando R$12 um tênis de serviço, evidentemente que hoje o que aconteceu, que nós diminuímos muitíssimo a qualidade dos tênis de serviço e estamos usando tênis de serviço de qualidade bem inferior à que nós usávamos anteriormente. Porque foi baixando o preço de R$30, caiu para R$12 um tênis de serviço, que, obviamente, só aqui no Brasil, porque você não acha esse preço em lugar nenhum do planeta. Se você pegar um tênis de serviço de qualquer um dos fabricantes que estão aqui nos assistindo, você vai encontrar $10, $12 FOB. E aqui está pagando R$12, ou seja, um quinto, um sexto do preço de um produto lá fora. E nós achamos que estão fazendo um baita negócio. Então, não era um baita negócio. Né? E aí, é o que eu ouço as companhias de água dizendo, reclamar, eu não sei o que acontece, começou a dar problema no adaptador, eu não sei o que acontece, está dando problema em tempo de serviço. Você não sabe o que acontece, eu sei, estou cansado de falar para vocês. É só prestar atenção naquilo que a gente está comprando. Ah, mas eu não consigo resolver no teste. Tá bom. Vamos entender o que nós não estamos conseguindo resolver no teste e colocar testes que possam resolver. Tá? Se fizéssemos todos os testes como tem que fazer, a gente entendia o problema. Mas será que nós estamos fazendo mesmo? Tá aí, enfim. A FGS tem o teu de serviço, que é um tênis de serviço que vem já fabricado desde a época da Polise, a tia Polise, que esse produto foi desenvolvido na Polise há 22 anos, mais, né? Desde 1997, 23 anos, né? E que há 5 anos esse produto foi incorporado pela FGS Brasil e hoje é produzido pela FGS, né? Enfim, temos esses produtos. Enfim, temos também um colar de tomada específico, um colar de tomada integrado, que nós chamamos, que é um colar de tomada nós temos uma colar de tomada com rosca, mas nós temos um colar integrado aqui, que ele já está integrado no corpo. Então, quando você tem com rosca, existe um risco de qualquer movimento de terra quebrar essa rosca. E no integrado, a gente não tem esse problema. Normalmente, essas peças são mais utilizadas em loteamentos novos, onde ainda não tem pressão na linha, tá? Bom, os ensaios, eu não vou entrar em detalhes, nós temos todos os ensaios de normas, né? São os ensaios de pressão elevada, pressão a 1000 horas, a temperatura elevada, 40 graus, resistência ao esforço axial, esforço tubo curvado, resistência ao impacto, tração, enfim, todos os ensaios que as normas hoje contemplam, né, e que nós estamos aprimorando para tentar melhorar a qualidade, voltar a termos produtos de qualidade no mercado. Tá bom? Se alguém tem pergunta, estou à disposição. Zé, tem uma perguntinha aqui do Djalma. Então, para tubos com PN maior que 16, as soldas serão por topo ou eletrofusão? Olha, pode ser das duas formas. Normalmente, alguns fabricantes têm conexão de eletrofusão para pressões maiores que 16, mas não são todos. A grande maioria dos fabricantes tem conexões de eletrofusão para SDR 17 e 11, ou seja, PN10 e PN16. Alguns fabricantes oferecem peças para PN25, PN20. Tá? Então, você pode encontrar conexões de eletrofusão em PN20, PN25, né? Ou trabalhar com solda de topo. Né? As duas opções. Tá? Perfeito, ele colocou aqui ou um ou outro. Acho que foi isso, né? Temos mais perguntas, pessoal? Ou podemos encerrar? Obrigada a você, Djalma. Bom, acho que a gente pode encerrar, Danieleto. Não temos mais perguntas no momento.
Tá bom, gente. Mais uma vez, obrigado. Tem uma pergunta. Existe alguma vantagem em utilizar curvas conformadas no diâmetro 630, no lugar de peças segmentadas? Sim. Existe, porque você não tem nenhuma solda, é uma peça inteiriça, e você tem uma peça lisa por dentro, você tem, obviamente, uma perda de carga menor, né? Então, sim, existe. Bom, então tá bom, pessoal, eu acho que é isso. Então, tá. Obrigado a todos mais uma vez. Espero encontrar vocês na próxima. Na próxima, nós vamos falar sobre reparos e instalação. Tá bem? Obrigado a todos mais uma vez. Obrigada a todos que nos ajudaram. Obrigado, até a próxima. Até. Tchau, Carol, tchau, todo pessoal.